Esta aula será auxiliada por meio dos arquivos de treinamento que foram passados nas pastas no curso. Bom, eu vou abrir algumas peças e vou demonstrar como funciona. Essentials, lição 3, estudo de caso. Vou abrir a peça 1. Quando eu imagino fazer uma peça, eu tenho que ter noção da intenção de projeto, de como vai ficar essa peça. Exemplo. O primeiro feature dessa peça aqui é esse aqui, ó. Eu vou até apagar. Então, para que eu obtenha esse perfil dessa peça aqui, eu tenho que fazer um desenho que seja estudado. Aqui aparece o contorno, né, do desenho. Eu posso notar o seguinte: para cada peça que eu desejo fazer, eu tenho que ter uma intenção de projeto. Essa aqui, nesse caso, eu fiz ela no plano superior. Eu comecei esboçando ela pelo plano superior. Vou abrir uma segunda peça para vocês verem. Open. Eu vou abrir elas e vou deixar todas do ladinho para a gente fazer um comparativo. Vou deixar ela aqui. Redimensionar a janela. Tá. Vou abrir a segunda peça. Open. Essa peça aqui. Essa peça aqui já foi feita no plano frontal. Como a gente pode ver, ó. A extrusão foi feita no plano frontal. É a maneira como a gente começou a criar essa peça, né? Na verdade, só modelando mesmo você vai conseguir entender em que plano que é melhor fazer a peça, qual a melhor orientação. Da mesma forma, ó, esse aqui já é o plano direito, ó. Então a gente tem três modelinhos aqui de peças, ó, uma no plano superior, uma no frontal e uma no direito. Então a gente vai começar a criar uma nova peça e vai mostrar esses conceitos para vocês de como desenvolver uma peça no SolidWorks. Primeiro passo é abrir um New Part e a gente vai desenhar. A gente vai ver a peça que a gente vai desenhar primeiramente. A gente vai desenhar essa peça aqui, ó. Essa peça. Como a gente vai fazer isso? A gente vai escolher um plano. Eu vou exibir aqui todos os planos, fica mais fácil entender. A gente vai desenhar em cima desse plano superior. Eu posso clicar com o botão direito em cima do plano superior e abrir um sketch aqui, ou clicar no plano superior diretamente e abrir um sketch. Eu vou com Ctrl selecionar os planos e vou esconder eles e vou começar a desenhar no meu plano superior. Como eu vou fazer isso? Vou pegar um retângulo de canto, um retângulo central e vou começar a fazer o desenho. Vou redimensionar ele e vou fazer uma extrusão. A extrusão minha vai ter 10 milímetros. Aplico a extrusão, 10 milímetros, confirmo aqui na tela. Aí o canto de confirmação vai fechar. Agora, continuando com a peça, vou ter que criar um, um sketch, né? Aqui nesse lado aqui, fazer a peça. Eu posso fazer de várias formas. Uma das formas, ó, eu tenho o plano frontal. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar em geometria de referência um plano que ele seja coincidente com essa face aqui, ó. A primeira referência desse plano é o plano frontal. A segunda referência, que está em roxinho, eu pego desse plano. Ó. E eu coloco coincidente. Primeiro plano frontal. A segundo ponto é que ele é coincidente a essa face aqui. Do mesmo modo, eu posso clicar aqui e criar um plano, ó. E aí coloco plano coincidente. Aí tem um plano coincidente com a face no qual eu desejo desenhar. Uma forma de criar um plano para mim começar a desenhar. Mesmo assim, eu já tenho uma face aqui, eu posso clicar com o botão direito e inserir um sketch aqui. Outra forma é a seguinte, eu posso clicar na linha aqui, em qualquer ferramenta. Ó, quando eu clicar aqui nessa linha, ele vai abrir
ele vai abrir isso aqui, ó. Ó, ele já ficou normal. Ó o plano de desenho meu. Olha que interessante. Ficou. Porque eu cliquei na linha, ele vai abrir um esboço normal essa linha aqui. Bom, tem como eu adicionar pela linha e tem como eu fazer da forma tradicional. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai clicar em cima da face aqui, que é mais rápido, e vai começar a esboçar esse desenho. Clico aqui, ó, a linha quando aparecer vertical. Clico em A para fazer a transição automática. Olha lá, quando tiver esse pontilhado eu solto, clico, continuo fazendo a linha, depois eu fecho aqui. Depois eu vou adicionar relações no meu modelo. Bom, eu vou adicionar relações. Por exemplo, se as linhas aqui ficaram tortas, né? Vou dar um ESCzinho para escapar da ferramenta do lápis da linha. E vou clicar o seguinte. Eu vou falar que essas duas linhas são paralelas. Agora é o seguinte. Tem o ponto médio dessa linha aqui. Eu vou selecionar o ponto médio, ó, midpoint, e vou clicar aqui. E vou falar que são verticais. Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu deixei vertical com essa linha aqui. Eu adicionei uma relação. Bom, que outra dimensão que eu posso dar também aqui? Eu vou ter que definir esse raio. Esse raio aqui vai ser 20, como está no livro. Aí eu tenho mais a altura, que eu tenho que adicionar o valor de altura. Aqui. Vai ser 35 essa altura. Pronto. Veja que o meu objeto se definiu já. Está totalmente definido. Eu coloquei no midpoint aqui. Agora, se eu não quero que ele fique no midpoint, eu poderia dar uma dimensão daqui até esse ponto. Por exemplo, eu vou excluir uma relação aqui. Esse ponto aqui, ele tem, e esse ponto aqui, ó, dessa linha, ó, essa linha e esse ponto tem uma relação. Qual? Vamos exibir aqui as relações. Externas, definido em contexto. Aqui eu observo tudo que está no sketch, ó. Midpoint. Esse midpoint aqui que eu coloquei, eu posso deletar essa relação. Quando eu deletei essa relação, ó, o que vai acontecer? Eu posso adicionar uma dimensão aqui, ó. Entre o ponto, a aresta, ó. Puxo aqui e coloco 50, por exemplo. Da maneira que eu quiser. Ficou a mesma coisa, né? Só que de outra maneira. Bom, eu vou aplicar uma extrusão de 10 milímetros. Bom, aqui eu posso observar o seguinte. Eu vou alterar a direção para ele entrar no meu objeto, no corpo. Eu vou mesclar o resultado. Porque isso aqui, quando a gente não vai mesclar o resultado, a gente vai trabalhar com múltiplos corpos. Essa não é a intenção. Essa é tentar fazer uma peça forjada. Bom, eu vou aplicar o recurso. E agora eu vou fazer um corte. O corte eu vou criar uma geometria de referência, um plano coincidente com esse plano aqui. Ó. Eu vou desenhar em cima do plano criado, para demonstrar como fica, né? Clico em Ctrl 8 com o atalho do teclado. E vou criar o que? Eu vou criar um retângulo de canto aqui dessa vez. Eu vou fazer propositalmente puxar aqui para baixo, para a gente definir isso aqui e adicionar relações. Eu clico nessa linha aqui, clico nessa, segurando o Ctrl e coloco colinear. Dimensiono essas linhas aqui com 8 milímetros. Coloco até menos, coloco 4. Daqui até aqui eu coloco 50 milímetros. Agora eu vou criar uma linha de centro para a gente adicionar uma relação aqui, ó. Linha de centro que está passando pela metade, né? Eu vou clicar nessa linha, segurar Ctrl, clico nessa linha segurando Ctrl e clico nessa linha. E vou falar que tem uma relação de simétrico. Olha lá, pronto. Agora eu vou adicionar um corte. É o seguinte, o corte funciona da seguinte maneira. Eu posso alterar o valor do corte aqui, ó, a profundidade dele. Tem uma régua aqui, ou altero aqui. Tem um incremento aqui. Depois eu posso alterar se eu quiser. Mas eu vou colocar passante, tá?
Ele vai passar por tudo. Pronto. Ele efetuou o corte, tá? E agora eu vou usar o assistente de perfuração. O assistente de perfuração é para criar furos no modelo. Eu vou criar um furo aqui inicialmente. Eu vou iniciar ele. Ele vai demorar um pouquinho mais. Abrir. O assistente de perfuração já tem modelos pré-definidos já, configurações. O único trabalho nosso vai ser escolher essas configurações e definir um sketch, uma posição para ele ficar. Aqui a gente vai escolher o tipo de parafuso que a gente quer e os parâmetros que a gente vai alterar. Eu vou colocar a Symmetric. Eu vou deixar como está, tá? Não vou mexer em configurações muito complicadas. Também nem é um objetivo, né? Aí eu vou clicar em posição. Qual que é a posição que eu quero que ele fique? Olha lá, eu quero que ele fique aqui. Só que, veja, eu dou um ESCzinho. Agora eu vou ter que achar uma posição legal para ele ficar. Eu coloquei concêntrico. Vamos ver. Agora eu defini o meu ponto. Então, depois de ainda achar o ponto, eu tenho que definir esse ponto. Eu vou pegar um exemplo mais complicado, talvez. Olha lá. Eu fiz esse furo aqui. Esse foi um furo simples. Eu vou fazer um furo aqui em cima. Eu vou pegar o assistente de perfuração. Vou clicar nesse tipo de furo aqui, que seria outro modelo. Tamanho. Se ficar muito grande, eu mudo. Eu vou clicar na face. Olha lá. Deixar o ponto. Eu vou clicar em Ctrl 8 para ficar normal. Vou fazer o furo. Ó. Cliquei aqui. Eu vou clicar no segundo furo. Só que eu vim aqui em Type. E eu achei que ele ficou muito pequeno. Olha lá. Agora sim ele ficou maior. Assim. Tá legal, assim, pro aspecto visual. A gente vê. Agora eu venho aqui em posição. E aqui eu vou adicionar relações nele, ó. Eu vou colocar 8. E aqui eu vou colocar... altura eu vou colocar 8 também. Eu tenho que definir onde vão ficar esses furos, né? Aqui eu clico em Ctrl, segurando esses dois e falar que eles são horizontais. Certo? Ainda eu posso criar uma linha de centro aqui e falar que eles são simétricos, tá? Clico nesse ponto, clico na linha de centro e falo que é simétrico. Pronto, eu defini o meu furo. Agora dou um Ctrl 7 para ver como ele está fazendo o meu furo. Clico no canto de confirmação e ele fez o furo que eu pedi. Bom, é simples, é fácil, né? Outra coisa também que a gente pode visualizar é o seguinte. Essas opções de visualização aqui, sombreada, as arestas. Ver como é que ficou. Nosso desenho. Ainda tem opções de vistas ainda, a parte superior e a parte lateral, a parte frontal. É isso, então essa aula a gente definiu, começou a fazer um modelo, para entender mais ou menos como funcionam os filters. Espero que tenham entendido.